Esse é um exemplo de gráfico horrível, né? Um gráfico da internet, por favor, nunca use isso. Eles são casos de Covid nessa cidade, diários. Então, você tem aqui por dia, o gráfico eu sei que ele não está muito grande, está um pouquinho embaçado, mas até eu que peguei o gráfico original, claro, eu achei na internet, eu não consigo ver as datas. Aqui eram para ser datas, e aí você tem o quê? Como que eu vejo isso, gente? Olha só, eles usaram, sei lá, quem inventou esse gráfico, a escala de 0 a 4.500, e todos eles estão menos de 500. Mas por que isso, sabe? Então, esse é um exemplo de um gráfico horrível e que não está mostrando a distribuição do jeito que deveria estar. Mas aí, como que se deve usar? Uma das formas, se você tem dados quantitativos, é você usar o histograma. O histograma é algo como essa figurinha aqui, né? Ele já fica mais concentradinho em blocos, ele já te dá, né, mais informações. Você tem a frequência com que os seus dados aparecem. E também é importante você saber a simetria. Porque muitas análises estatísticas, como, por exemplo, a inferência estatística, ela se baseia no fato de que os dados têm uma distribuição normal. A distribuição normal é uma distribuição simétrica. Então, você tem que entender como que seus dados estão distribuídos, porque se eles forem assimétricos, você não pode garantir o pressuposto da distribuição normal para algumas análises. Então, você vai ter que fazer ou uma modificação, ou você vai ter que usar um outro tipo de análise, você tem que fazer alguma coisa diferente aí, você não pode só usar ali o que está na receita, porque os seus dados eles não se adequam. E aí, também uma outra forma é o box plot, né, que é um outro jeito de você ver a distribuição dos dados, mas o box plot, aqui eu tenho um exemplo de 2 box plots, você também consegue ver aonde que está a mediana, o menor e o maior valor dos seus dados, enquanto aqui, por exemplo, deixa eu só voltar, aqui eu não sei qual é o menor e o maior valor, mas eu tenho uma noção da distribuição. Agora aqui eu já sei. Além disso, uma coisa muito importante que o Boxplot me mostra são os outliers. O que são outliers? São valores muito fora, muito fora, distantes da maioria dos dados ali. E o Boxplot ele já me dá isso. E mesmo que eu não analise o Boxplot, eu tenho um jeito de calcular, né? Eu posso somente selecionar meus dados e fazer uma análise de Boxplot, ou eu posso calcular na mão, né, entre aspas, a partir de que valores eu posso considerar um outlier. E aí você tem que ter esse entendimento, porque você pode ter um dado que ele está mais distante ali, você pode ter uma observação que está mais distante ali dos seus dados, e aí você considera um outlier, mas na verdade não é. Então você tem que ter cautela com isso, porque de repente você tem realmente muita dispersão, por isso que é importante saber sobre a dispersão, e esse valor que você acha que é longe, ele não chega a ser considerado um outlier. Ou, por outro lado, você pode ter dados bem concentradinhos e um valor que está um tico mais distante, mas ele já é considerado um outlier. Então, é importante entender isso e saber, ou até às vezes você tem um outlier que é um erro, você pode ter um outlier que é somente você pode ter muitos dados que eles formam uma aglomeração de outliers, e aí você tem que saber o que você faz. Você retira para poder analisar os dados? Ou você considera, porque eles são representativos da sua população. Se eles são representativos da sua população, você tem que ver como que você vai trabalhar com esses valores.